Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Davi Buturi e nós vamos para mais uma videoaula de probabilidade estatística. Hoje a gente vai introduzir a questão da teoria da decisão estatística e vamos falar da principal parte, que são os testes de hipótese. Beleza? Vamos lá? Então, na aula de hoje a gente vai fazer uma introdução, definir o que são os testes de hipótese, né? Definir o que é a teoria da decisão estatística. Vamos falar de alguns conceitos importantes, como lateralidade, a forma geral dos tipos de testes de hipótese. E vamos falar dos tipos de erro que a gente pode cometer ao conduzir um teste de hipótese qualquer. A gente vai falar, por fim, dos testes Z para uma população e do teste T para uma população também. Na próxima aula a gente vai falar dos testes para duas populações. Por enquanto a gente vai se concentrar principalmente nos conceitos, nas definições, e em segundo lugar a gente vai abordar como executar alguns tipos de testes de hipótese. Vão ser da mesma forma que quando a gente trabalhou com intervalos de confiança, a gente usou 4 tipos de intervalos de confiança, nós vamos também abordar 4 tipos de testes de hipótese. Então, quando a gente retira uma amostra de uma determinada população, a gente sempre está com o objetivo de realizar inferências a respeito dos parâmetros dessa população, né? Dos parâmetros da distribuição dessa população, melhor dizendo, né? Então, hoje a gente, quando a gente trabalhou com estimação, a gente buscou maneiras de aproximar os valores dos parâmetros da distribuição, e agora a gente vai tomar decisões a respeito dos parâmetros dessa população. Ou a gente vai tirar conclusões a respeito dos parâmetros dessa população. Então, às vezes existe um referencial, um valor de limiar que tem algum significado para uma determinada população, né? Então a gente pode testar, formular hipóteses e testar as hipóteses quando existe esse tipo de limiar ou de referencial a respeito do valor que esse parâmetro pode assumir, né? Claro, a gente vai fazer isso daí baseado numa amostra. Então a gente também pode fazer testes de hipótese ao comparar duas populações, né? Duas ou mais populações. A gente vai se concentrar até nos testes de hipótese em falar testes de hipótese de até duas populações. E verificar se duas populações inicialmente diferentes podem ser representadas pela mesma distribuição. E se elas puderem ser representadas pela mesma distribuição, significa que elas têm os parâmetros das distribuições que elas são provenientes são iguais, né? Então, basicamente é isso. Os testes de uma população, a gente vai comparar o parâmetro estimado a algum valor de referencial de interesse, de algum referencial científico, ou a gente vai testar se o parâmetro da população pode ser igual a um determinado limiar. E num segundo momento, nós vamos avaliar se duas populações podem ser representadas pela mesma distribuição ou que significa dizer que elas são representadas pelo mesmo conjunto de parâmetros. Então, para testar parâmetros de uma população, a gente formula hipóteses a respeito desses parâmetros, né? Então, essas hipóteses em estatística, elas são sempre denominadas hipótese nula. A gente vai sempre escrever a hipótese nula como sendo um H0 e a hipótese alternativa, que é sempre o H1. Então a gente vai confrontar essas duas hipóteses, a hipótese nula versus a hipótese alternativa, H0 contra H1. E a gente vai tomar as decisões. A gente vai decidir se a gente rejeita ou se a gente não rejeita a hipótese nula. Então, as decisões num teste de hipótese estatístico sempre se referem à hipótese nula ou hipótese de nulidade H0. A gente decide se rejeita ou se a gente não rejeita. Existe uma questão filosófica a respeito de se não rejeitar é igual a aceitar. Não é. É claro que evidência de ausência é diferente de ausência de evidência, né?
Então, a gente vai sempre buscar usar o termo não rejeitar ao invés de aceitar uma hipótese, né? Então, se por acaso a gente não houver evidência para rejeitar H0, a gente diz que não rejeita H0 e não que a gente aceita H0. Eu não vou ser muito criterioso, nem muito... e vou ser flexível com relação a essa questão do aceitar ou não rejeitar. Mas é importante você ter em mente de que essas duas coisas são coisas diferentes e que não rejeitar não implica aceitar. Tudo bem? De novo, a máxima que eu gosto muito de usar, ausência de evidência não implica evidência de ausência. O que eu estava te falando, né? Então, a hipótese nula vai sempre propor que um parâmetro é igual a um determinado valor de referência, a um valor de interesse, um limiar científico, né? E a hipótese alternativa vai especificar um conjunto de valores complementares àqueles que existem na hipótese nula, né? Hipótese nula e hipótese alternativa, se você puxar lá da memória da teoria de conjuntos, elas são conjuntos complementares, né? Então, os testes de hipótese eles vão ser classificados quanto à sua lateralidade de acordo com a hipótese alternativa. Veja, a hipótese nula sempre vai propor que o parâmetro é igual a um determinado valor de referência. E a gente vai negar a hipótese nula de 3 formas diferentes. Ou a gente vai dizer, na hipótese alternativa, que o valor do parâmetro é diferente do valor de referência, que origina um teste bilateral. Se a gente disser que o parâmetro é maior que o valor de referência, então a gente está numa situação de unilateral à direita. E se a gente disser, se a gente negar a hipótese nula, dizendo que o valor do parâmetro é menor que o valor de referência da hipótese nula, então a gente tem um teste unilateral à esquerda. Então, diferente de é bilateral. Maior que unilateral à direita. Menor que unilateral à esquerda. Tranquilo? Então, para você talvez lembrar qual que é a lateralidade do teste, se é direita ou esquerda, no caso unilateral, você pode imaginar que é uma setinha. A setinha aponta para a direita, é um teste unilateral à direita. A setinha aponta para a esquerda, é um teste unilateral à esquerda. Então, as diferentes formas que a hipótese alternativa pode assumir num determinado teste de hipótese, a gente chama de lateralidade do teste. Isso tem implicações importantes a respeito dos tipos de erro que a gente pode cometer ao executar um teste de hipótese qualquer, né? Então, vejamos. Vamos ver como é que funciona um teste de hipótese geral. Então, sejam y1, y2, yn realizações independentes de uma variável aleatória. Ou seja, a gente está falando de novo de amostra aleatória, né? De uma população y com função densidade de probabilidade ou função de probabilidade representada por um parâmetro θ aqui. E θ, é claro, é um parâmetro desconhecido e é por isso que a gente está fazendo inferência, né? Então, a gente pode, para essa amostra, testar 3 coisas diferentes, né? Que a hipótese nula, na hipótese nula, sempre propondo igualdade, né? Então, θ é igual a θ0, que é um valor conhecido de interesse, é um valor numérico, né? Então, a hipótese nula, o parâmetro θ é igual a um valor θ0, contra a alternativa de que θ é diferente do valor θ0. Então, teste bilateral. Nossa, que horrível. Pera aí, vou escrever de novo, porque está muito feio, né? É um teste bilateral. Se a gente negar H0 de outra forma, se a gente disser que θ não é igual a θ0, mas que θ é maior que θ0, então a gente está numa situação
lateral, setinha apontando para a direita, unilateral, à direita. E a terceira forma de negar a hipótese nula é dizer que θ não é igual a θ0. θ é menor que θ0. Unilateral à esquerda. Então, essas são as formas gerais de um teste de hipótese estatístico que compõe a teoria da decisão estatística. No mundo ideal, o teste de hipótese sempre rejeita a hipótese nula se ela for falsa na população. E sempre vai não rejeitar, né, ao invés de aceitar, ela sempre não rejeita H0 quando a hipótese na população H0 for verdadeira. Acontece que a gente está lidando só com uma amostra, com uma parte do todo, então a gente está sujeito a cometer erros ao tirar as conclusões a respeito da população. Então tem duas formas de a gente cometer erros ao executar um teste de hipótese. A gente vai chamar erro tipo 1, rejeitar H0 quando H0 é de fato verdadeira na população. E o erro tipo 2 é aceitar H0, né? Ou melhor, não rejeitar H0 quando na população H0 é de fato falsa. Né? Então, a nossa preocupação aqui com esses tipos de erro é, na verdade, quantificar a incerteza sobre a decisão do nosso teste de hipótese. Então, a gente vai usar de probabilidade para de alguma forma, controlar os tipos de erro. Né? Então, esse quadro resume bem os nossos tipos de erros possíveis. Né? Então, uma coisa é a realidade, o que acontece na população. Lá é uma coisa inacessível, a gente não sabe. E outra coisa é a decisão que vai acontecer no nosso teste de hipótese. Então, se a gente rejeita a hipótese nula quando ela é falsa, ok. Né? Então, a gente tomou a decisão correta. Se a gente rejeita a hipótese nula quando ela é de fato verdadeira, então a gente cometeu um erro tipo 1, que a gente chama com probabilidade alfa. Né? Então, o nível de significância é, na realidade, lá do intervalo de confiança, o nível de significância que a gente usava lá no intervalo de confiança é a probabilidade de erro tipo 1 num teste de hipótese. Na verdade, toda vez que a gente conduz um teste de hipótese, a gente poderia substituir por um intervalo de confiança. A gente só estudou intervalos de confiança que são bilaterais, mas a gente poderia ter construído intervalos de confiança unilaterais também. E sempre é possível obter um teste de hipótese por meio da inversão de um intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança e testes de hipótese eles estão completamente associados. Tá? Apesar de a gente tá falando tá na unidade 3 agora, né? Saiu da unidade 2 de estimação e está em teoria da decisão agora, essas coisas são sempre interligadas, tudo bem? E, por outro lado, se a decisão do teste fala para a gente não rejeitar, né? Fala para a gente não rejeitar H0, e na realidade H0 é verdadeira, ótimo, a gente acertou. Se a gente, por outro lado, decide não rejeitar a hipótese nula, mas ela é falsa, a gente cometeu um outro tipo de erro, um erro tipo 2, que a gente vai falar que ele tem probabilidade beta. Né? Então, alfa e beta são respectivamente as probabilidades de se cometer o erro tipo 1 e o erro tipo 2 em um teste de hipótese. Né? Então, é exatamente isso que eu estou te falando aqui. Ó. Sabendo que, dado que a hipótese nula é verdadeira, a probabilidade de rejeitar H0 é alfa, e sabendo que a hipótese nula é falsa, a probabilidade de rejeitar H0 é beta. É claro, a gente nunca sabe se a gente está cometendo um erro ou não. Se a gente soubesse, a gente não cometeria o erro, não é verdade? Então, um erro ou outro vai ser mais grave dependendo o tipo dependendo do tipo de problema que a gente está. Né? Por exemplo,
se a gente estiver falando de um uso de medicamento. Então, uma coisa é a gente falar que um medicamento funciona quando ele não funciona, ou a gente falar que um medicamento não funciona quando na verdade ele funciona. Então, a gente fala que ele cura quando não cura, ou fala que não cura quando cura a doença, né? Então, nesse caso, o erro tipo 1 é pior que o erro tipo 2, porque a hipótese nula é de nulidade, que não existe efeito, né? Então, a hipótese nula aqui no nosso caso, a nossa H0, seria assim: não cura. Então, se eu rejeito H0, então cura. Certo? Só que se H0 for verdadeira na população e eu rejeitei, então eu cometi o erro tipo 1, que é, nesse caso, o mais grave, né? Dizer que o medicamento funciona quando ele não funciona. Então, de fato, esses testes de hipótese e o nível de significância, os níveis de significância cunhados, né, de 1% ou 5%, deixa eu apagar aqui, tá meio lentinho. Os níveis de significância de 1%, de 5%, foram cunhados lá na área médica, lá na área farmacêutica, e é por isso que a gente costuma ver muito nos trabalhos científicos a adoção desses níveis de significância, porque normalmente nessas áreas o erro tipo 1 é muito pior que o erro tipo 2, como a gente pôde ver, mas nem sempre esse é o caso, né? Porque o que acontece? Quando a gente diminui o erro tipo 1, a gente deixa o erro tipo 2 variar livremente. Na verdade, o erro tipo 1 é o único tipo de erro que é controlável, que é arbitrário, a gente escolhe qual a probabilidade de cometer ele. Veja, não exatamente saber se a gente comete ou não, mas a probabilidade de cometê-lo ou não. O alfa, é a única coisa que a gente consegue controlar. O beta não é controlável, pelo menos nesses testes que a gente vai ver aqui. Existem até testes, os testes chamados testes sequenciais, em que a gente consegue controlar alfa e beta ao mesmo tempo. Mas em todos os nossos casos aqui, e na maioria dos artigos científicos, o que aparece não são os testes sequenciais, são os testes de significância, que são esses que a gente está vendo aqui. Então, nos testes de significância, o erro tipo 2 não é controlável. A probabilidade beta, ela não é sequer conhecida. Então, à medida que a gente reduz o erro tipo 1, a gente deixa o erro tipo 2 variar livremente. Então, só tem duas formas da gente diminuir a probabilidade de erro tipo 2. Quando ou a gente deixa o alfa maior, lá 20%, por exemplo, a gente nunca vai deixar ele igual a 50%, né? Mas 20%, 15%, então quando a gente deixa o alfa maior, o beta decresce, ou quando a gente aumenta o tamanho da amostra. À medida em que a gente aumenta o tamanho da amostra, o beta, a probabilidade de erro tipo 2 também cai, né? Inclusive, o complementar do erro tipo 2, o 1 menos beta, né, é o que a gente chama de poder de um teste. É a capacidade de um teste de hipótese de detectar uma hipótese nula falsa, né? Então, esse é o poder do teste, né? O 1 menos beta. Há casos em que o beta é mais grave, né? Inclusive, em que o erro tipo 2 é mais grave. Mas isso daí vai depender muito da aplicação e do problema que a gente estiver abordando. Então, vamos ver o nosso primeiro problema em testes de hipótese. Da mesma forma que a gente viu quatro intervalos de confiança, dois deles
exatos e 2 assintóticos, aqui vai acontecer, os nossos testes de hipótese vão ser equivalentes àqueles intervalos de confiança. A gente vai ver 2 testes exatos e 2 testes de hipótese que são assintóticos de acordo com os mesmos, nas mesmas situações. Exatos, teste Z para média normal quando a variância é conhecida, teste Z assintótico para média Poisson, teste Z assintótico para proporção binomial e finalmente teste T exato para média normal quando a variância é desconhecida e também precisa ser estimada. Você vai ver que é super tranquilo e vai funcionar tudo da mesma forma que funcionam os intervalos de confiança. Vamos lá? Seja y1, y2, yn, uma amostra aleatória de uma população supostamente normal, com média μ desconhecida, a respeito da qual a gente quer fazer o teste de hipótese, e variância conhecida, sigma ao quadrado. Então, no nosso teste bilateral, a gente vai testar que a média μ é igual a μ0, um valor de referência qualquer aqui, e como esse teste é bilateral, a nossa hipótese alternativa afirma que a média μ é diferente desse valor μ0 de referência aqui. A estatística do teste, ou seja, o que a gente tem que calcular para executar o teste, nosso z estrela é a média da amostra, o y barra, menos o valor de referência, dividido pela raiz quadrada da variância sobre o tamanho da amostra, né? Isso daqui, sob a hipótese nula, ou seja, as estatísticas de teste de hipótese são sempre construídas pensando na hipótese nula. Sob hipótese nula, essa quantidade aqui, z estrela, tem distribuição normal padrão. E a gente vai rejeitar, a nossa regra de decisão para rejeitar a hipótese nula vai ser, se o módulo de z estrela, se o módulo dessa quantidade que a gente calcular aqui for maior que o valor z alfa sobre 2 da tabela, a gente rejeita a hipótese nula a 100% de significância. E o valor de z alfa sobre 2 é o mesmo que a gente usava para construir os intervalos de confiança. Por exemplo, para executar um teste a 5% de significância, você já sabe que se o alfa é igual a 5%, então alfa sobre 2 vai dar 0,025 e o valor de z da tabela z que corresponde a esse alfa de 0,025 é 1,96, aproximadamente 1,96. Então, para executar um teste a 5% de significância, rejeitar a hipótese nula 5% de significância, a gente vai rejeitar se o valor calculado de z estrela for em módulo maior que 1,96. Se for executar um teste a 1% de significância, esse valor vai ser 2 alguma coisa. Se for executar um teste a 10% de significância, esse valor vai ser aproximadamente 1,64, 1,65. E assim por diante, esses valores, essas quantidades da tabela Z são as mesmas que a gente olhava para o intervalo de confiança, né? Por outro lado, se a gente for executar um teste unilateral, a gente tem, né, dois tipos de hipótese alternativa. A hipótese nula é sempre da igualdade, então a média μ é igual a esse valor de referência μ0, contra uma alternativa. Se a alternativa for unilateral à direita, seta apontando para a direita, né, a média é maior que esse valor de referência. E a segunda possibilidade a minha alternativa é que a média é menor que μ0, o valor de referência. Nesses casos, a gente também vai calcular a mesma quantidade z estrela, né? Nosso z estrela para o teste z para a média normal com variância conhecida é y barra menos μ0 sobre sigma dividido por raiz de n, né? Então, a gente vai rejeitar a hipótese nula agora se o valor de z estrela em módulo for maior que z alfa. Olha só aqui. Observe aqui que o alfa nos testes bilaterais não vai dividido por 2.
né? Então, se a gente quiser executar um teste unilateral, a gente não divide o alfa por 2. Você pode até fazer a brincadeirinha, né? Uni divide por 1, bi divide por 2. E para saber aonde você, qual que é o alfa que você tem que procurar nas tabelas, né? Essa é a única diferença do que a gente estava acostumado do intervalo de confiança, né? Então, note que no teste bilateral, a única diferença entre o bilateral e o unilateral é que ao invés de a gente olhar na tabela o valor de Z alfa por 2, a gente vai olhar no valor de Z alfa, né? Vamos ver esse exemplo aqui. Desejo saber a média das alturas de homens adultos em São João del Rei, se ela é 1,70 m. Já conhecendo que o desvio padrão dessa população é 5 centímetros. Então, a gente já sabe aqui que do enunciado, então sempre vai ser esse o caso, uma vez que a variância é conhecida, ela tem que ser fornecida no problema, né? Então, aqui o nosso sigma é igual a 5. Poderia te dar sigma ao quadrado também, igual a 25, tranquilo, sem problema nenhum, né? Então, a gente quer testar Mi igual a 170, que é o nosso valor de referência, também tem que estar disponível no enunciado. Então, nosso Mi0 é igual a 170 centímetros, versus uma hipótese alternativa, que é a média diferente de 1,70 m. Veja só, isso tem que ser um teste bilateral, porque não tem nada no enunciado que me aponte para uma possibilidade de usar um teste unilateral. A verdade é que sempre que a gente puder executar um teste unilateral, a gente vai executar um teste unilateral, porque os testes unilaterais são mais poderosos que os testes bilaterais. Os testes unilaterais têm menor erro tipo 2 do que os testes bilaterais. Por outro lado, a desvantagem do teste unilateral é que ele requer uma informação prévia antes da coleta dos dados para a gente poder executar os testes unilaterais. Então eu preciso ter alguma informação no meu problema, no meu enunciado, para que eu possa de fato executar um teste unilateral, né? Ainda assim, sempre que a gente puder, a gente vai preferir o teste unilateral ao bilateral, mas só quando a gente tiver de fato essa possibilidade. Então, vamos supor que para realizar esse teste aqui bilateral, porque eu não tenho nenhuma razão para desconfiar de antemão de que os homens de São João del Rei sejam mais baixos ou mais altos que 1,70 m, então por isso uma alternativa bilateral, foram medidas as alturas de 8 homens maiores de 18 anos escolhidos aleatoriamente. Então a minha amostra aleatória é de tamanho 8, né? Nzinho igual a 8 aqui, né? Ok, então a gente só precisa agora saber os valores observados na amostra para poder calcular o y barra. Aí, suponha que a média amostral observada, então a gente ia ter uma sequência de 8 valores, e a gente usar essa sequência dos 8 valores para calcular a média amostral, tenha sido 1,66 m. Então, a estatística Z, o Z estrela, vai ser y barra menos Mi0, dividido pela raiz quadrada de sigma ao quadrado, que dá sigma, né? Sobre a raiz quadrada do tamanho da amostra. Bom, eu observei 1,66 m, então está aqui, menos o valor de referência Mi0, que é dado no problema. 5 é o desvio padrão, como a variância é conhecida, o desvio padrão também é conhecido, foi informado no problema, sobre a raiz quadrada do tamanho da amostra. Resolvendo essa continha aqui, a gente tem aí que o nosso valor de Z estrela é menos 2,26. Para realizar o teste bilateral a 5% de significância, a gente vai encontrar que o valor de Z alfa sobre 2 na tabela é 1,96. Então, como em módulo o valor de Z estrela é maior que o valor do módulo lá da tabela Z, a gente conclui. A gente rejeita a hipótese nula e conclui que a média das alturas dos homens em São João del Rei é diferente de 1,70 m. Veja só, é estranho concluir que é diferente, né? A gente rejeitou a hipótese nula, que falava que a média era 1,70 m, né? Agora, a gente observou que y barra era 1,66 m, né? 166.
a gente rejeitou essa hipótese aqui, H0. Então, a nossa alternativa é que era diferente, porque a gente não tinha nenhum motivo de antemão, né, para desconfiar que os homens eram mais altos ou mais baixos que essa altura aqui. Acontece que a gente observou isso aqui. A gente observou que os homens são de fato mais baixos e a gente rejeitou a hipótese nula de 1,70 m. Então a gente não vai concluir que simplesmente a altura média dos homens de São João del Rei é diferente de 1,70 m, apesar dessa ser minha alternativa. A gente vai concluir que a média das alturas dos homens em São João del Rei é menor que 1,70 m, porque 1,66 m é menor que 1,70 m. Então, apesar de executar um teste bilateral, as conclusões são sempre unilaterais. Às vezes a gente tem que executar o teste bilateral porque a gente não tem essa informação de antemão. Mas a conclusão de um teste de hipótese é sempre unilateral. Tranquilo? Então, se a gente construísse um intervalo de confiança para média normal com variância conhecida, ou seja, a gente ia construir um intervalo de confiança baseado na distribuição Z, a gente ia observar esse intervalo de confiança aqui, que é a média das alturas, que a altura média dos homens de São João del Rei estaria entre 1,62 m e 1,69 m e uns quebradinhos aqui. De fato, o valor de referência da hipótese nula não está dentro do intervalo de confiança. E foi justamente por isso que a gente rejeitou a hipótese nula. Então, é nesse sentido que eu disse para vocês mais cedo que todo teste de hipótese pode ser construído pela inversão de um intervalo de confiança. A gente pode verificar se o determinado valor de referência está ou não está no intervalo de confiança. Isso funciona para todos os casos, para todos os testes de hipótese bilaterais, né? Porque o intervalo de confiança a gente aprendeu a construir ele de forma simétrica e bilateral, né? A gente poderia ter construído intervalos de confiança unilaterais e aí a gente usar Z-alfa ao invés de Z-alfa sobre 2, né? Então a gente sempre pode tomar decisão baseada no intervalo de confiança, porque ele é uma forma de testar, ele é o inverso de um teste de hipótese, né? Então a gente pode sim também tomar decisão baseada no intervalo de confiança, só tem que tomar cuidado com a questão do bi ou do unilateral. Então, é o que eu estava falando para você, né? Então, vamos ver agora o teste Z para proporção binomial de uma população. Também vai ser similar à construção dos intervalos de confiança, né? Então, seja y1, y2, yn, uma amostra aleatória de uma população supostamente binomial de parâmetro P desconhecido e o índice binomial M sempre conhecido, né? E a gente está supondo aqui mais que o M é igual a 1, né? No teste bilateral de interesse, a gente vai testar que P, a probabilidade binomial, é igual a um valor P0 de referência, né? Versus uma alternativa de que o P é diferente desse valor de referência P0, né? A verdade é que esse é um teste bilateral, por isso que apareceu o diferente aqui, né? Então, a nossa estatística de teste, nosso Z estrela, vai ser y barra menos P0, y barra porque ele é o estimador de P, né, o P chapéu menos o P0, sobre a raiz quadrada de P0, 1 menos P0 sobre N, que é a variância do estimador de P, quando M igual a 1, sob a hipótese nula, né? Então, aqui embaixo você tem que tomar cuidado no denominador de Z estrela, que é sempre usando a hipótese nula. A estatística de teste é obtida usando a hipótese nula, né? A estatística de teste só vai ter a distribuição normal padrão aqui se a hipótese nula for verdadeira, ou na suposição de que a hipótese nula seja verdadeira, para a gente poder rejeitá-la ou não.
Mesmo esquema, a gente vai rejeitar a hipótese nula se o valor de Z estrela calculado for maior que o valor de Z alfa sobre 2 lá da tabela Z, né? Então, aqui também vai funcionar da mesma forma a questão do teste unilateral. Se a gente estivesse testando que P menor que P0 ou P maior que P0, o valor nosso da tabela Z, o valor de Z crítico, né, vai ser aquele cuja probabilidade acumulada é alfa, não o alfa sobre 2. Né? Esse exemplo 2 a gente vai ver no nosso encontro síncrono. Vou discutir com vocês lá no encontro síncrono. É uma questão bastante interessante que trata do acontecimento ou não de um segundo turno numa grande cidade, e a gente nesse tipo de problema o valor de referência emerge naturalmente, porque só há segundo turno se a probabilidade ou a proporção de eleitores que escolhem um candidato for maior que meio, for maior que 50%, né? Se o candidato tiver 50% dos votos mais um. Então, a questão do valor de referência, do limiar prático, aparece naturalmente nessa questão. A gente vai explorar esse exemplo lá no nosso próximo encontro síncrono. Então, pessoal, vamos ver o nosso terceiro teste de hipótese para uma população. Também é um teste assintótico, né? Porque então, pessoal, vamos ver o nosso terceiro teste de hipótese, que também é um teste assintótico para a média Poisson de uma população. Então, o princípio é o mesmo. A gente tem lá uma amostra aleatória de tamanho n, y1, y2, yn, que a gente retirou da população, que a gente supôs que ela segue uma distribuição Poisson de parâmetro lambda. Então, no teste bilateral, a gente está interessado em testar na hipótese nula sempre a igualdade, não é verdade? Então, lambda é igual a um valor de referência numérico, lambda 0, contra uma alternativa de que lambda é diferente desse valor de referência lambda 0. Porque ele é bilateral, então existe a proposta na alternativa de que o valor de lambda é diferente do valor de referência. A nossa estatística de testes Z estrela vai ser y barra menos o valor de referência dividido pela raiz quadrada de lambda 0, que é o valor sob hipótese, sobre o tamanho da amostra. Né? Então, veja, o lambda 0 aparece aqui no lugar, comparando com a questão normal, com o teste de hipótese para a média normal, no lugar do sigma ao quadrado, e comparando com o teste binomial, que aparece aqui P0, 1 menos P0, né? Então, sempre aqui a variância sob a hipótese nula. Na normal aparece o sigma ao quadrado conhecido, porque a variância e a média na distribuição normal são completamente independentes, né? No modelo normal. A regra de decisão sempre é a mesma. Se o módulo do valor calculado for maior que o valor tabelado, a gente rejeita a hipótese nula. Claro, o teste é bilateral, a alternativa é de diferença, então a gente divide o alfa por 2. Une, divide por 1, fica igual, fica alfa. Bilateral, divide por 2, a gente vai rejeitar. Então, se essa condição for verdadeira, a gente rejeita sem alfa por cento de significância a hipótese nula. E vamos finalmente ver o nosso último teste de hipótese para uma população, que é um teste T, assim, para a média normal com variância desconhecida. Então, quando a gente estudou o intervalo de confiança, a gente tinha dois intervalos de confiança para a média normal. Um quando a variância era conhecida e outro para a variância desconhecida. Os dois intervalos de confiança exatos, né? No teste de hipótese é a mesma coisa. A gente vai ter dois tipos de testes de hipótese para a média normal. Um com a variância conhecida, que é o teste Z, que a gente viu em primeiro nessa aula, e o segundo teste de hipótese, que é o teste T, quando a variância da distribuição normal é desconhecida, e, em geral, é esse o caso que mais acontece. Dificilmente a gente conhece o valor de parâmetro da população.
Então vamos lá. A gente tem aí uma amostra aleatória Y1, Y2, YN de uma população que a gente supõe normal, de média, μ e variância também desconhecida, sigma ao quadrado. Se a gente vai executar um teste bilateral para essa população, né, a gente tem que μ é supostamente igual a um valor de referência, μ0, sempre nossa hipótese nula, sempre igualdade, né? Versus contra uma alternativa de que μ, a média populacional, é diferente do valor de referência μ0, né? A estatística do teste agora vai ser, ao invés de Z estrela, vai ser uma estatística de teste T estrela, né? Então, Y barra, média amostral, menos o valor de referência μ0, e o que trocou de Z para T foi, ao invés de usar sigma aqui, a gente tem S, que é a variância amostral, né? Isso daqui, a estatística de teste, supondo que a hipótese nula seja verdadeira, terá distribuição T com n-1 graus de liberdade. Então, é onde a gente, ao mesmo lugar que a gente olhava na tabela T para construir um intervalo de confiança, a gente vai olhar na tabela T para executar o teste de hipótese para a média de uma população normal com variância desconhecida. Regra de decisão, a mesma. Se o valor calculado em módulo for maior que o valor tabelado com alfa sobre 2, porque o teste é bilateral, a gente rejeita H0 a 100 alfa% de significância. E é claro, se o valor em módulo de T estrela for menor que o valor tabelado, a gente não rejeita a hipótese nula, né? A gente vai sempre olhar na tabela T, na coluna com o nível de significância adotado, né? E na linha V com n-1 grau de liberdade. A gente vai ver. Vou resolver o exemplo aqui com vocês, né? Então, se a gente tiver o teste unilateral ao invés do teste bilateral, são duas possibilidades. A hipótese nula é sempre de igualdade. A hipótese alternativa, no unilateral à direita, a gente nega a hipótese nula e diz que a média da população é maior que o valor μ0 de referência. E no teste unilateral à esquerda, a alternativa nega a hipótese nula ao afirmar que μ é menor que o valor μ0 de referência, né? Em ambos os casos, a gente vai rejeitar a hipótese nula se o módulo de T estrela, né, se o valor absoluto da estatística calculada for maior que o valor de T tabelado. Só que ao invés de a gente dividir alfa por 2, a gente simplesmente usa diretamente o alfa para consultar o valor de T tabelado. Então, teste unilateral, não divide, conserva o alfa, olha diretamente o alfa na tabela. Depois de escolher, claro, dependendo do tipo de erro, né? Mas aí, se o teste for bilateral, a gente divide o alfa por 2. Então, do teste bilateral para o unilateral, a única coisa que a gente mudou é o alfa dividido por 2. Os graus de liberdade são os mesmos, né? n-1 e n-1 nos dois casos. No teste bilateral, alfa dividido por 2. Unilateral não divide o alfa por 2. Vamos dar uma olhada que é no exemplo 3, que é, na verdade, o mesmo exemplo 1, só que agora supondo que a variância seja desconhecida. Então, vamos supor que a gente queira testar, avaliar se a média das alturas dos homens adultos em São João del Rei é 1,70 m. Então, a gente quer testar que μ é igual a 1,70 m versus uma alternativa de que μ é diferente de 1,70 m. Se foram medidas alturas de 8 homens maiores de 18 anos, escolhidos aleatoriamente, a gente tem uma amostra aleatória de tamanho 8, né? O nosso N é igual a 8. Então, o que implica que, como a variância é desconhecida, os nossos graus de liberdade aqui, o nosso V vai ser 8 menos 1, né? Então, a gente vai ter 7 graus de liberdade, que é a linha da tabela T em que a gente tem que olhar, né? Então, se nessa amostra de tamanho 8, a gente obteve uma média amostral de 1,66 m e uma variância amostral de 25 cm², a nossa estatística T vai ser y barra, calculada a partir da amostra, 1,66 m, menos μ0, que é o valor de referência, sempre disponível no enunciado, 1,70 m, dividido pela raiz quadrada da variância, raiz quadrada de 25, 5, sobre a raiz quadrada do tamanho da amostra, que é o nosso N é 8. Foram selecionados 8 homens aleatoriamente.
Então, a nossa estatística T estrela deu menos 2,26. O menos não vai interessar, porque a gente sempre vai avaliar as estatísticas de teste em valor absoluto, né? O módulo. Então, o nosso último passo é consultar o valor da tabela. Se a gente adotar alfa igual a 5%, e o nosso teste é bilateral, então significa que a gente tem que dividir o alfa por 2. Então, o nosso alfa por 2 vai ser igual a 0,025. Então, é nessa coluna da tabela T que eu tenho que olhar. Então, na linha 7, na coluna 0,025, eu obtenho o valor de 2,3646. Como o valor de T foi menos 2,26, mesmo em módulo, ele é menor que o valor tabelado, né? Então fica aqui, se você olhar em módulo, isso aqui vai dar mais 2,26, mais 2,26 é menor que 2,36. Portanto, a gente não rejeita a hipótese nula, né? Então, não há evidência para sugerir que a média das alturas dos homens de São João del Rei é diferente de 1,70 m. Então, a gente não rejeita Pode ser que a média das alturas dos homens em São João del Rei, pode ser que a média das alturas seja 1,70 m. A gente não tem evidência para rejeitar essa hipótese. Pelo menos nessa amostra, pelo menos com esse tamanho de amostra. A mesma coisa, se a gente construir um intervalo de confiança para média, usando esses dados, usando a distribuição T, porque a variância é desconhecida, a gente vai observar que 1,70 m está dentro do intervalo de confiança de 95%. E foi exatamente por isso que a gente não rejeitou a hipótese nula, né? Então, se ele estivesse fora, a gente rejeitaria. Como ele está dentro, a gente não rejeita. Veja, a gente só pôde fazer essa construção do intervalo de confiança porque o nosso teste de hipótese é bilateral. Então, comparar o valor de referência, se ele está dentro ou fora do intervalo, é ok. É tranquilo e vai valer sempre. Só não vai ser verdade caso a gente esteja executando um teste unilateral. E sempre que a gente tem informação para executar um teste unilateral, a gente prefere executar o teste unilateral porque ele tem menor erro tipo 2. Já falei isso, mas é sempre bom reforçar. Opa, desculpa. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco com os testes de hipótese para duas populações, quando a gente quer comparar se dois modelos probabilísticos podem ser representados, se duas populações, melhor dizendo, podem ser representadas pelo mesmo modelo probabilístico. É também uma aula super importante. Eu adoro testes de hipótese e a gente vai ter uma terceira aula ainda de teste de hipótese, que é justamente a verificação se o modelo probabilístico é ou não adequado para a população. Então, a gente sempre veio supondo se um determinado modelo probabilístico, né, a gente nunca avaliou se aquele modelo probabilístico pode ser de fato adotado para a população. Então, essa vai ser a nossa terceira aula a respeito de teste de hipótese. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula é um pouco pesada, que é cheia de conceitos no começo, mas a execução dos testes de hipótese são todas muito parecidas, sempre muito tranquilo, tá? Então, se você resolver os exercícios que tem lá no portal, tenho certeza que você vai estar bem. Então, espero que você tenha gostado. Até a próxima.